TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. A gente já está à espera do nosso Bruno Mazzoni, o retorno dele com o Bom Dia 2.0. Daqui a pouquinho a gente tabela com o Brunão. Ele já está nos ouvindo, então eu vou fazer o seguinte, Bruno. Nós separamos uma arte aqui, cuja fonte passa por empresa e valor. É uma arte que ajuda a gente a olhar para os dados sobre linhas de crédito para Americanas, o financiamento da operação. Veja aí, ó, o que há de risco sacado e total geral. Estas informações estão em bilhões de reais. No caso de Bradesco, o risco sacado que atinge o banco é de quase 4 bi, o total geral 4,7 bi. Aí na sequência você tem Santander, que apesar do total geral fazer com que o Santander ocupe a segunda colocação, quando você olha para o risco sacado, aquela intermediação com os bancos e os fornecedores, fica em 1,8 bi a questão do risco sacado a que se expôs o Santander. Na sequência você tem Itaú, eu vou me ater, pessoal, à coluna da direita aqui, o total geral. Na sequência você tem Itaú Unibanco 3,4 bi, Safra 2,5 bi, BTG Pactual 1,9 bi, há asteriscos aí, porque além desse valor, o banco tem 1,2 bi em operações de risco sacado, cuja compensação financeira é objeto de disputa judicial com Americanas, tá? Então você pode ter um arrefecimento desse prejuízo aí. Aí você tem Banco do Brasil, 1,3 bi de impacto, Banco Votorantim 0,4, que chega então a 400 milhões, certo? Decoal, 500 milhões, e aí o ABC com 300 milhões. Assim, o Bruno, eu acho que essa arte, é por isso que nós estamos ilustrando, e aí você vem embaixo ali a linha final, né? 43 bilhões de reais é a dívida da Americanas que está em recuperação judicial, 16,3 mil é o número de credores informado pela Americanas, e 20 bilhões de reais é o rombo divulgado pela Americanas, derivado de operações de risco sacado. Se você somar ali a coluna de risco sacado, você vai chegar a 13 bilhões e meio. Enfim, essa arte ajuda a explicar também, dependendo do ângulo com o qual se aprecia ela, o quanto que foi pulverizado a questão do risco entre os principais atores bancários, né? Você vê que não tem ninguém com 10, 15 bi expostos a Americanas de maneira concentrada. Você tem uma diluição que tende a penalizar mais Bradesco e Santander e Itaú, mas também, pensando em corpo de crédito, são bancos muito grandes, maiores do que os outros dessa lista, por exemplo. Queria que você comentasse também por alto isso, Bruno Mazzoni. Bem-vindo de volta e, na sequência, o destaque que você separou para esse retorno. Fala, Léo. Bom dia, 2.0. Deixa eu só olhar aqui como é que tá a oscilação do Itaú. Pois bem, tá quase caindo 1%. Talvez seja por isso, talvez não, né? Com certeza é por isso. Faria Lima, alguns agentes mais bem informados, né? Por isso que o BBAS talvez seja mais resiliente hoje. Era de se esperar, né? Essa concentração entre os 4 primeiros, com o BTG também invadindo essa parte aí. Se a gente olhar para o Bradescão, o que a Faria Lima vai precificar, Léo? A Faria Lima quer precificar o fim da história, né? Então, as principais notícias em relação ao Bradesco aqui, seja da Mover, da Reuters ou de qualquer agência de notícia, começa a ser processo, congelamento de valor dentro do balanço da Americanas, como é o caso do pedido do BTG. O Credit Suisse, antes de ontem, soltou aquele artigo, né, rebaixando, falando de divergência anormal para Bradesco e Santander, e hoje a gente fica sabendo que Bradesco e Santander são os mais atingidos. Então, enquanto há incerteza, creio que Bradesco e Santander, e também agora Itaú, encabecem uma tendência para baixo. São empresas de valor, pessoal, então sempre de olho no valuation e no preço do gráfico, porque elas tendem a ter o seu lucro e a normalidade voltando depois que todas as notícias já não sejam incerteza. A incerteza gera oportunidade. Para esses bancos, aqui no Brasil principalmente, né? Eu acho que vai ser oportunidade. Comentando por cima, saiba que no curtíssimo prazo, esses 3 que eu comentei, Bradesco, Santander e Itaú, devem sentir, tá? Devem sofrer mais, tá? Normal. Só que no médio prazo, ainda esse ano aqui, eu tenho, por exemplo, para o Itaú, renovação de máxima histórica. Para o Banco do Brasil, a mesma coisa. Já Santander e Bradesco deve alongar mais esse mau humor, essa lateralização no gráfico. Por isso que eu coloco para vocês e postei, se não me engano, hoje de manhã, né? Esse mesmo gráfico aqui em um vídeo na Station, dizendo que o preço do Bradesco no trimestre, pessoal, deve ter ali a máxima em 15,69, com muita sorte 16,63, que é o começo do gap. Então as máximas aqui, para quem trabalha com volatilidade, e as mínimas devem baixar dos 13. Tá? Deve tocar ali 13,4, 12,42, 11,93, 11,82, até que se tenha certeza. Faria Lima adora
crise, principalmente em empresas de valor. Então, enquanto não se sabe ao certo, né, tudo, ao desenrolar de tudo isso, se vai ter processo, congelamento, vai pagar menos, vai pagar mais, vai abocanhar uma parte do share da Americanas, muita coisa pode rolar aqui, advogados que estão envolvidos devem saber de todas as possibilidades possíveis, mas enquanto há incerteza, eu creio que esses três caem. BTG, depois eu posso até olhar o gráfico, muito provavelmente também não deve se sentir muito bem. O que pode sair dessa curva aí, talvez sejam os bancos não relacionados, um Banrisul da vida e um Banco do Brasil, talvez tenham performances no curtíssimo prazo interessante. No médio, todos devem se recuperar. Itaú, desses três primeiros, mais rapidamente. Bradesco e Santander, esperem um movimento parecido com Ambev, parecido com Vivo. Engie, bem lateral por um bom tempo, tá? Porque o mau humor vinha de antes desse fato da Americanas em relação a esses dois bancos, e Santander é o primeiro a divulgar, né? Perfeito. Tá aí o nosso Bruno Mazzoni comentando a arte com a qual nós ilustramos detalhe a detalhe, uma apuração de empresa e valor econômico, com base na qual a gente pôde enxergar um pouco mais desse rombo fiscal, desses problemas de dívida com os quais a Americanas vai ter que lidar. Bruno, qual o destaque que você havia separado nesse seu retorno para a gente fechar essa tabelinha? O que é que mais está chamando a sua atenção? Olha, do ponto de vista da tabela geral aqui do mercado à vista, inegável, o Ibov continua numa pegada de baixa, um pouco mudou nesse sentido. Nós temos o Ibovespa recuando agora 0,64%, são 112.301 pontos. A curva de juros caindo numa média de 3 pontos base meio em toda a extensão. E a moeda americana recuando 0,42%, R$ 5,128. Não chegou a se empolgar para bater 5,110, como você no Morning Call tinha declarado enquanto principal ponto de suporte ali, né? A mínima intradiária foi quase R$ 5,115. Por muito pouco não bateu R$ 5,110. Enfim, traga o seu destaque aí no retorno. Vamos lá, Léo. Destaque que eu dou. Petróleo pode ser o fiel da balança. Me corrija, Léo, vocês que têm a agenda aí de cabeça. Estoque de petróleo deve estar batendo na porta de ser divulgado. Então, o petróleo pode trazer uma animação para o Ibovespa para esse fim, né, esse meio para fim da semana. Hoje, o meu destaque acaba sendo para a curva de juros e para um ativo que eu acabei já comentando aqui com vocês rapidamente, para quem caça ETF e caça, de repente, alocar com uma visão, com uma tese, né, com viés macroeconômico. Vamos lá. Se você acha que a nossa curva de juros, aos trancos e barrancos, curva de juros estou falando, quanto que a Faria Lima pede para o BC ali, curva curta, média e longa. Quanto que a Faria Lima está pedindo para o BC daqui a um tempo, no mínimo 1 ano, máximo 10 anos. É menor para o futuro do que já foi, ou seja, a curva de juros tende a fechar, lateralizar ou fechar, logo você tende a crer que o preço unitário dos nossos títulos, então, acharam o seu fundo. Se um achou o topo, o outro achou o fundo. Mas vamos supor que você concorda com isso, mas não quer alocar só no Brasil, só em títulos brasileiros. Existe um ETF que raspa todos os emergentes. Aí, a composição do ETF, me perdoem aqui, eu não vou trazer para vocês, mas basta digitar no Google aí EMB e espaço Holdings, né? Com H, como se fosse uma holding, como se fosse a Itaúsa Holdings com S, que você vai ter noção de quais bonds esse ETF aloca, esse fundo passivo aloca, e ele tem um movimento, pessoal, do final do ano, macro, muito parecido com o ouro, tá? São trades próximos ali, então os bonds dos emergentes estão voando, tá? Vejo que ainda tem chance para voar até os $90, $91, hoje está custando $88, então 93, 91, existe ainda um fôlego para esses bonds, e se a tese confirmar mesmo, aqui ficar tranquilo fiscalmente, Chile, tá? México, grandes países que compõem ali os títulos públicos desse ETF emergente, pessoal, a gente pode ter a virada, né? Pode ser o melhor trade macro, assim como o ouro, para o ano. Tá? Então, o destaque que eu dou é se você está achando que emergente chega de subjuros ou está chegando próximo, tá? Esse ETF aqui vai ter alguma chacoalhada, até os 82, ele pode cair ali, 82,53, mas a tendência do PU dos bonds, dos títulos públicos, é subida, já que o yield é de descida ou de estabilização. Perfeito. Então seria ali uma alocação macro. Eu assino uma newsletter que sempre, toda semana, traz um gráfico da semana, a alocação, asset allocation da semana. E a newsletter dessa semana trouxe justamente o gráfico que eu comentei na minha primeira participação, onde mostra que a média, tá,
dos yields de 10 anos dos países emergentes já está começando a fechar, ou em preto aqui, enquanto que a política de Selic dos emergentes está nas alturas, nas máximas. Então, esse gráfico está tentando colocar para a gente que a política vai estabilizar, Selic estável, tá? Ou deixar de subir muito, ou deixar de subir e começar a cair até, enquanto que as bolsas de valores, os especuladores, os investidores já estão apostando na queda dos yields, tá? Olhando aí para uma recessão, olhando aí já para um juro real enorme, como no caso do Brasil está entre 6, 7 e 8. Pois bem, é uma alocação, Léo, que eu dou destaque aqui para vocês que querem alocar em Latinoamérica, Perfeito. não apostando em equities, ações, mas apostando em bonds. Grande Brunão. Obrigado, meu irmão. Amanhã a gente volta a conversar. Receba o nosso abraço. Até lá. Valeu, Léo. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.